Olá, meus irmãos, minhas irmãs, do Servir Ponto de Luz. Agradecendo o convite, aqui estamos para trabalharmos um tema bastante interessante, que são os desafios da conduta espírita no dia a dia. Quero me lembrar que tem um palestrante que costuma dizer que ser espírita não é para qualquer um, é para quem pode e quem está com muita disposição para vencer os desafios de todos os dias. Então a gente lembra que desde os primórdios da humanidade, a sociedade sempre buscou compreender o que significa ética e moral. Algumas vezes até fazendo uma confusão entre esses dois termos. Quais são essas barreiras? Como é que elas influenciam nas nossas vidas? O que determina o agir ou não agir de uma certa pessoa, E para nós espíritas, que temos um grande conhecimento acerca da vida, da morte, acerca das situações do antes e depois, conhecemos que somos, quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos depois, quais são as consequências dos nossos atos. Então nós sabemos muita coisa. E aí eu gostaria de começar lembrando uma história que eu ouvi há muitos anos. Dizer o seguinte, que um homem, ele saiu de onde ele vivia e foi passar um tempo em outras terras. Então quando ele voltou, aquela curiosidade normal dos vizinhos, perguntando como é que é esse lugar que você visitou? Descreva pra gente. E aí ele disse, é igualzinho aqui. É cheio de pessoas egoístas, irritadas, sem paciência. E um dia depois, outro morador daquela mesma localidade foi exatamente viajar para o mesmo lugar onde esteve aquele primeiro, E como de costume, os conhecidos quiseram saber das suas experiências e ele respondeu sem hesitar. Igualzinho aqui, cheio de pessoas gentis, alegres, interessantes. E um rapaz que pouco antes tinha ouvido a impressão tão diversa daquele mesmo local, ficou intrigado e foi conversar com um homem sábio que vivia no alto de uma colina. Como era possível que houvesse duas percepções tão diversas sobre o mesmo lugar? Ele indagou a esse sábio. E o sábio disse para ele, simples, carregamos o céu e o inferno dentro de nós. Vemos fora o que temos dentro da nossa mente. Então, meus irmãos, a nossa percepção, a nossa conduta, ela vai se basear naquilo que nós trazemos dentro de nós. Aquelas criaturas que já internalizaram uma boa conceituação da doutrina espírita, principalmente do Evangelho de Jesus, compreendendo o significado da sua estada nesse planeta, ele vai ter uma visão bastante diferente, Mas é necessário que nós saibamos primeiro, o que significa essa tal de conduta, Aí a gente busca lá no dicionário, nós vamos ver que conduta é um substantivo feminino, significa modo de agir, modo de se portar, de viver, é um procedimento. Em suma, é uma filosofia de vida. E a conduta é uma manifestação do modo como o indivíduo ou o grupo se comporta perante a sociedade. E aí tem como base, as crenças, as culturas, os valores morais e éticos que se seguem. Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu em casa, que ele aprendeu com seus familiares, que ele vivenciou, ele vai botar isso para fora. A doutrina espírita nos fala um pouco daquilo que é a conduta espiritual. Mas antes de falarmos da doutrina espírita propriamente dita, eu gostaria de lembrar aqui que no ano de 1869, uma mulher, que era uma mulher do povo, uma trabalhadora, e ela tinha tido uma experiência bastante interessante, porque o nome dela é Miki Nakayama, E ela viveu numa
uma cidadezinha lá no Japão, e ela, nascida em 1798, ela criou, desenvolveu, porque ela afirmava, né, que aos 41 anos de idade ela recebeu uma revelação divina e criou uma igreja que é a Tenrikyo. Essa igreja, ela prega algumas coisas assim muito próximas, muito parecida mesmo com a que a Kardec deixou para nós. E aí a curiosidade é que foi em 1869 quando ela escreveu a Escritura Divina de Ofudesaki. E dentro dessa escritura existe um item bastante interessante chamado As 8 Poeiras. 8 poeiras, pozinho, né? Pó. Ela afirmava que essa era chamada conduta nociva ao espírito. Então vejamos essas 8 poeiras, né? A primeira é a mesquinhez, a segunda é a cobiça, terceiro, ódio, 4, amor próprio, 5, rancor, raiva, ambição e orgulho, a oitava. E ela ainda acrescentava que nós devemos evitar a mentira e a lisonja. Olha que interessante quando a gente vê que em 1869, aí não sei se alguém já conseguiu fazer uma viagem histórica, foi o ano que o nosso querido professor de Lyon, o professor Kardec, né, o nosso codificador da doutrina espírita, desencarnou em 1869. Então, essas condutas nocivas do espírito, a mesquinhez, a cobiça, o ódio, o amor próprio, o rancor, raiva, a ambição e o orgulho, estão muito próximo daquilo que a gente aprende lá na doutrina espírita. E ela acrescenta, né, a mentira e a lisonja. Então, meus irmãos, quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente vê que praticamente em todo mundo sempre Deus enviou mensageiros para poder alertar as pessoas, dar a elas novos conceitos e novas orientações para que elas pudessem viver. E a doutrina espírita? Como é que nós vemos a doutrina espírita? E os espíritos nos falam, né? Principalmente pegando André Luiz, Emmanuel e uma série de outros grandes trabalhadores da doutrina, dizendo que a conduta espírita é a mesma ética cristã. E ela prevê uma reflexão sobre a moralidade. E a partir da moralidade se define um conjunto de princípios, de valores morais, que orienta a conduta do indivíduo ou do grupo, tendo como parâmetro, né, os ensinamentos do Cristo. Já que, conforme está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Cristo é o guia e modelo da humanidade. É a resposta mais curta que temos no Livro dos Espíritos. E aí nós perguntamos, meus irmãos, quais são as maiores dificuldades que nós temos para reproduzir a conduta espírita? Ou seja, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que torna a nossa vida pesada, né? Então, citamos alguns exemplos. Por exemplo, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa sempre nos leva a um desejo de reparação. Mas enquanto nós carregamos esse sentimento de culpa, muitas vezes nós temos, até tem muitas pessoas que costumam falar, né? Ah, eu sou um espírita, mas eu ainda estou muito no início. Eu sei que eu tenho muitas dívidas, eu tenho muita coisa para pagar, né? Tem muitas pessoas que costumam falar isso. Outro item que, de uma certa maneira, dificulta a gente reproduzir a conduta espírita é a preocupação com o amanhã. Com aquilo que nos cerca, como é que nós somos vistos, né? E nós temos por aí, muitas vezes, uma compulsão por controle. Nós queremos controlar a nossa vida e controlar a vida dos outros. Então essa preocupação com o amanhã, muitas vezes nos deixa meio
indignados com relação a algumas situações, nos torna muitas vezes fáceis assim de cair naquelas situações que os nossos irmãos inferiores muitas vezes nos proporcionam, né? Mexem conosco, trazendo a dúvida, trazendo preocupações exageradas, né? Outro item são as nossas sensações. Raríssimos são aqueles que estão habitando o planeta Terra que não têm uma sensação de medo, sensação de inveja, de raiva, de ciúmes, muitas vezes até descontroles. E nós, muitas vezes, nós espíritas, sabemos, né, que esses descontroles são característicos de seres inferiores. E nós não queremos mais ser esses seres inferiores, sem estudo doutrinários, né? A gente está querendo já dar uma melhorada. E a gente fica, muitas vezes, angustiado com a nossa própria situação. Outro item é o predomínio da insegurança, a ansiedade, a depressão. A depressão, principalmente, que domina meio mundo, né? E muitas vezes eu tenho visto que as pessoas ficam considerando essa ansiedade, a depressão, a insegurança, como uma falta de fé. A gente sabe que não é bem assim. Cada um de nós temos os nossos percalços, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E temos ainda, meus irmãos, por incrível que pareça, a tal da vergonha ou a timidez de mostrar à sociedade que nós somos adeptos à doutrina espírita e que o que a doutrina espírita pode operar em nossas almas. Eu conheço pessoas que, ao transportar um livro espírita de um lugar para o outro, alguma vez encapa, muitas vezes coloca dentro de uma bolsa. Raríssimas são as pessoas que compulsam, né? Que pegam o livro, né? E carregam o livro para que todo mundo veja que livro que ele está vendo. Muitas vezes, dentro do ônibus, no metrô, no trem, eu pude observar pessoas lendo livros espíritas, mas assim, de tal maneira disfarçado, para que as outras pessoas não vissem que compêndio, né? Que livro que ela estava compulsando ali. É triste, mas é isso. Tem um livro chamado Conduta Espírita, não sei se vocês conhecem, é um livro antigo, sabe? É um livro do André Luiz, e que o Emmanuel faz a abertura desse livro. E nessa abertura, Emmanuel escreve assim: abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. Socorro das dificuldades e insegurança dos espíritos encarnados que sentirem necessidade de rever seu relacionamento com o mundo, seus semelhantes e até mesmo com Deus. Então aqui é necessário que a gente faça alguns exemplos de condutas e as nossas consequências. Aí nós vamos pegar lá o André Luiz dizendo para a gente: se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Vocês me desculpem, eu disse que André Luiz não, é Emmanuel. Está no livro Pão Nosso, na lição 72. Contempla mais longe. Tá bom? Desculpem. Mas então, Emmanuel chamando a atenção da gente, né, desses exemplos de conduta e as suas consequências. Uma pergunta que muitas vezes a gente ouve quando nós estamos palestrando em determinadas casas espíritas, né? Quando a gente fala da ética e da moral, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Quais são os princípios éticos do Espiritismo? Aí nós temos que lembrar aquela pergunta que nós devemos saber de cor e salteado, né? É a pergunta número 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E aí os Espíritos dão aquela célebre resposta para nós, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas.
Ou seja, nós devemos praticar essa verdadeira caridade, né, como uma forma de estabelecer a melhora da nossa condição espiritual presente. Fazendo esses 3 itens, né, que é difícil, eu confesso para vocês que a gente sabe como é difícil, mas a gente tem que começar a tentar. E cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que nós vamos ampliando os nossos horizontes, a gente vai conseguindo avançar e vencendo essas nossas pequenas dificuldades. Eu digo pequenas porque se Deus colocou prova na nossa vida, meus irmãos, é porque nós somos capazes de vencê-las, ok? Isso é importante. E lembrar que nós estamos numa determinada reencarnação, teremos outras pela frente, então é necessário que a gente comece a dar os nossos passos, né? Então esse princípio ético do Espiritismo, né? Ele se baseia então que a ideia é que a humanidade faz parte de um estágio evolutivo, espiritualmente falando. E qual o objetivo, o principal objetivo do Espiritismo? De vez em quando também essa pergunta se faz por aí, né? Então, qual o principal objetivo do Espiritismo? Então, o objetivo da doutrina espírita é transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Então, quando nós conseguimos meditar sobre isso, a transformação moral do homem, porque, lamentavelmente, meus irmãos, as filosofias que a Terra tem para nós é a nossa transformação, né? Nossa transformação financeira, a nossa transformação intelectual, a nossa transformação, algumas vezes até, né? Tem gente que não está gostando das suas feições, muda. Pessoas que querem emagrecer, outras querem engordar um pouquinho. Então muita gente está preocupado com essas transformações. Mas o principal mesmo, a mais importante, é a transformação moral do homem. E para isso a gente tem que reviver os ensinamentos do Cristo. Outro item também, que faz parte desse nosso contexto aqui, né? Qual a verdadeira missão dos espíritas? Se nós estamos aqui é porque nós temos uma missão. E se nós somos espíritas, estamos professando a doutrina espírita, se nós estamos estudando a doutrina espírita, nós temos que praticá-la. E nessa prática, nós vamos praticar também a missão que Deus nos ofereceu, nos dando como conteúdo, né, para a nossa vida o conhecimento da doutrina espírita. Então vejamos que nós estamos aqui para restabelecer o cristianismo na Terra. Sabendo que, historicamente, né, as lições de Jesus foram se perdendo, foram se modificando. E a doutrina espírita veio para quê? Para fazer esse fortalecimento. O próprio Jesus disse, né? Eu irei para o meu Pai e mandarei o Consolador, que ficará eternamente convosco. Ele lhes apresentará aquilo que eu não tenho condições de dizer, porque muito ainda tenho a dizer, mas vós não podeis suportar. Então, há 2000 anos atrás, nós não tínhamos condições de suportar tudo aquilo que Jesus queria dizer para a gente. Então, foi necessário que, quase 2000 anos depois, os emissários do alto, pela presença desses benfeitores espirituais e sob a tutela de Kardec, né, vieram então restabelecer esse cristianismo na Terra, né? Então, lembrando que somos nós que necessitamos compreender esse problema. Outra pergunta que normalmente se faz também, né, qual que é o lema do Espiritismo, né? Aí todo mundo conhece, né, que é fora da caridade não há salvação. E é muito interessante que muitas pessoas acham que a caridade é só para ajudar as pessoas necessitadas. Não, absolutamente, é muito mais profundo que isso. Nós temos um papel que nós temos que trabalhar muito na nossa programação, vivenciando o ensinamento de Jesus. E nessa nossa programação nós temos que fazer a progressão dos nossos irmãos. Nós temos que ajudá-los socialmente, moralmente, se for possível, materialmente, espiritualmente. Então nós temos uma série de missões para serem cumpridas. Por isso que a caridade, conforme Jesus lá nos falava, né?
da importância da caridade, da verdadeira caridade. A doutrina espírita vem solidificar isso, né? Dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, vivenciar essas experiências todas, né? Então, por isso, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Está tudo no mesmo pacote e é necessário, então, que nós possamos entender esse mecanismo, né? E o papel do espírita na sociedade? O principal papel do espírita na sociedade, meus irmãos, é amar a Deus. E, em consequência, amar ao próximo. Porque a gente aprende lá no Evangelho, né? Como é que nós podemos amar a Deus, a quem não vemos, se nós não conseguimos amar o próximo que está colado conosco, que está vivenciando experiência conosco? Então a nossa responsabilidade na sociedade é amar a Deus em primeiro lugar, sobretudo, e amar o nosso próximo da mesma maneira que nós estamos procurando nos amar. Então, por isso, meus irmãos, nós espíritas entendemos que jamais poderemos nos afastar do convívio humano. Nada desse negócio de retiro, de se retirar, de ir para um lugar, de se distanciar. Absolutamente, nós temos que ficar próximo dos nossos irmãos. É com eles que nós temos as dívidas, é com eles que nós temos os acertos a fazer. Então, por isso que tudo que nós devemos fazer é exemplificar os princípios espíritas em favor de todos, né? Onde quer que estejamos. Não importa o lugar, não importa as condições, não importa importa as oportunidades que nós devemos fazer para poder trabalhar isso aí tudo, né? Acho que todo mundo teve a oportunidade já de conhecer Chico Xavier, né? Ele nos deixou mais de 450 livros. Ele, em 2010, ele já tinha vendido, quer dizer, ele, né? Já tinha sido vendido mais de 50 milhões de exemplares. Ele teve a oportunidade de nascer lá em Pedro Leopoldo, em 1910, e acabou desencarnando no ano de 2002, aos 92 anos de idade, muito bem vivido, né? bem trabalhado, bem exemplificado, né? Além disso, o Chico, ele psicografou mais de 10 mil cartas. E ninguém sabe se ele recebeu, porque ninguém conhece. E nós podemos ter certeza que ele nunca cobrou nada do destinatário dessas cartas, né? Ele começou lá na juventude dele como vendedor, passou pela profissão de tecelão, foi datilógrafo, né? Trabalhou no Ministério da Agricultura, foi um trabalhador como outro qualquer, né? E o seu trabalho foi reconhecido no mundo inteiro. Tanto assim que nós tivemos a oportunidade de 1981, 1982, de fazer a indicação dele para o Prêmio Nobel da Paz, né? E na época eu fiquei assim muito triste até, sabe, com alguns espíritas que eu conhecia que se recusaram a assinar aquele abaixo-assinado, né, para que o nome dele fosse indicado. Mesmo assim, ele conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas, né, pedindo a candidatura dele para o Prêmio Nobel da Paz. O governo de Minas, reconhecendo o trabalho do Chico Xavier, ele criou a Comenda da Paz Chico Xavier. E essa comenda é dada para todas aquelas pessoas que lutam pela paz e pela concórdia. É bem próprio mesmo do Chico Xavier. Agora, por que eu estou falando do Chico Xavier, né? Ele é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, né? Foi eleito em 2012 num concurso pela TV, pelo SBT e também pela BBC no Brasil. Ele teve essa honraria, ele teve essa honraria porque ele se destacou muito na sociedade, né? E deixou um legado para nós, né? Deixou um legado maravilhoso.
Chico Xavier, meus irmãos, eu acredito que seja talvez dos representantes do movimento espírita, do espiritismo, do trabalhador espírita, né? É alguma coisa que nós nunca mais veremos. Eu tenho quase por mim que nós estamos passando por esse mundo, né? Nós estamos nessa transição para planeta de regeneração. Talvez só quando nós chegarmos na condição de mundos felizes, né? Que nós veremos uma outra criatura desse porte. Eu penso assim, embora algumas pessoas achem que nós poderemos ainda ter outros companheiros, trabalhadores assim, desse formato, mas está difícil. Mesmo porque muitos espíritos que pediram missão de trabalho assim, desistiram. Estão abandonando, sabe? A gente conhece muitas e muitas pessoas que poderiam estar trabalhando em prol da doutrina, em prol do próximo, e que se acovardaram. Esse é o termo, né? Se acovardaram mesmo. Algumas frases do Chico Xavier que eu acho bem interessante, né? Eu copiei algumas aqui para a gente poder analisar. Vejamos aqui. Não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Essa é uma verdade, né? Uma outra, né? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, a nossa conduta, temos que lembrar que nós estamos colocando nessa página, nós que estamos escrevendo. E isso vai correr por nossa conta. E aí, lembrando novamente, meus irmãos, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O Chico dizia ainda, né? Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor. Penso que magoar alguém é terrível. A felicidade não entra em portas trancadas. Então a nossa missão, meus irmãos, é abrir a nossa porta para a felicidade e procurar abrir portas alheias, né, para que a felicidade também possa chegar até elas. Lembra-te, em matérias de atitude, a vida não fornece cópia para revisão. Então, lembrar, né, uma atitude que você tome hoje, uma atitude que você faz, isso vai ficar marcado, isso aí vai soar pela eternidade. Se forem coisas boas, maravilha, porque vai ficar na sua conta das suas atitudes benéficas. Mas se for mal, né? Aí muitas vezes vai depender de anos, de muita luta, de muito perdão, de muita tarefa para você reconstruir, porque nós temos que reparar todos os nossos atos maléficos, né? Planejar a infelicidade dos outros é cavar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. Eu vejo pessoas aí que parece que planejam, sabe, trabalham para causar infelicidade nas outras pessoas. Mal sabem elas que tudo aquilo que nós lançamos, nós vamos ter que recolher. Tudo aquilo que nós fazemos para o próximo, nós vamos receber. Se forem boas, maravilha. E se não forem? Como a gente tem visto aí, que a grande maioria é justamente nesse plano. Tem mais aqui mais outras frases, né? Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fossem por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, na nossa conduta, muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades. E muitas vezes as pessoas que causam essa dificuldade para a gente, mal sabem elas o bem que estão fazendo. Porque muitas vezes é quando nós vamos sair daquela zona de conforto, é quando nós vamos sair daquela situação que nós estamos já meio adormecidos, né? Muitas vezes encantado com alguma coisa, alguma situação. Então as facilidades que muitas vezes o mundo nos oferece, elas impedem a gente de caminhar, impedem a gente de buscar, impedem a gente de trabalhar. E aí eu sempre lembro dos 3 imperativos, né? Pedir, buscar e
Lembra aí? Pedir, buscar e... Pois é. Então é isso que nós estamos precisando fazer. Temos que trabalhar muito nessas questões aí, para a gente poder alcançar esses graus, esses detalhes mais altos, né? E lembrando ainda, meus irmãos, que não há problema que não possa ser solucionado com um pouquinho de paciência. Não há problema que não seja fácil, muitas vezes, da gente solucionar. Basta ter um pouco de paciência, esperar um pouco mais. E aí eu me lembro muitas vezes da minha mãe, né? Porque eu sou um menino de roça, né? Então a gente, muitas vezes, a gente pisava no barro e a gente chegava em casa e a gente já queria limpar o sapato para o dia seguinte, né? Porque a gente achava que limpando o sapato enquanto ele estava cheio de barro, ficaria mais fácil. E minha mãe sempre lembrava a gente, né? E parecia que a gente esquecia essa lição. Deixa o barro secar. Deixa o barro secar porque vai ficar mais fácil. Realmente, bastava no dia seguinte a gente pegar e bater aquele sapato cheio de barro, colado ali, grudado. Bastava bater em alguma coisa, pronto, aquelas lascas, aquelas placas de barro se soltavam e era só a gente passar um paninho ali e estava prontinho para a gente usar de novo. Então, muitas vezes, na nossa relação com as pessoas, com o nosso próximo, muitas vezes é lembrar isso, né? Deixa o barro secar, ter paciência, ter tolerância, ter essa capacidade para a gente vencer essas dificuldades todas. É só ter um pouquinho de paciência. É difícil ser paciente? Sim, é difícil, é complicado, né? Mas nem sempre a gente vai ter aquilo que deseja. Mas enquanto nós estivermos ajudando o próximo irmão, nós vamos encontrar solução para os nossos próprios problemas, né? Aqui eu queria lembrar mais ainda um pedacinho desse livro Conduta Espírita, né, de Emmanuel, que ele diz que é imperioso que nós busquemos a lição pura e viva do Evangelho de Jesus. Lamentavelmente, meus irmãos, nós temos visto muitas e muitas pessoas fazendo doutrinações com relação ao Evangelho de Jesus, mas a bel prazer, de acordo com as suas aspirações, de acordo com os seus pensamentos. E a gente sabe muitas vezes que as pessoas estão fugindo da verdadeira realidade. Elas não estão alcançando aquilo que nós precisamos entender para a gente poder avançar um pouco mais. A gente sabe que a doutrina espírita, ela tem as suas nuances. Então é necessário que nós estejamos sempre estudando, ampliando os nossos conhecimentos, dilatando a nossa vontade e principalmente procurando a aceitação de nós mesmos. Saber que nós somos falíveis, saber que nós somos que nós podemos vencer. É isso que é o fundamental, né? Então, ao ler um livro espírita, procurar praticar as lições que tem ali. Ao ler um livro, procurar não vivenciar aqueles mesmos atos falhos que aqueles personagens cometeram. Ou seja, é ter nas lições do Evangelho e dos livros espíritas que a gente conhece, a gente compreender bastante isso. Assim nós estamos caminhando aqui para o encerramento, lembrando que Jesus que diz assim, né? Quem me segue, siga-me. Em outro momento ele diz, quem me segue não anda em trevas. Então, se nós estamos nos propondo a seguir Jesus, vamos segui-lo. De peito aberto, né? De mãos prontas para o trabalho, com a determinação e a vontade da gente vencer as dificuldades todas. Muita paz para todos, um grande abraço e fiquem na paz de Deus. Até a próxima.